Meus amigos, esse último episódio de Miraculous Ladybug, cara, que coisa horrível, que coisa sem emoção, que coisa sem história. Bom, pelo menos foi isso que eu pensei que seria esse episódio antes dele sair. Cara, Senhor Agreste não prometeu nada e simplesmente acabou entregando tudo. O episódio Senhor Agreste veio assim carregado de muita emoção, ele veio carregado de tensão, ele veio carregado de revelações que acabam mexendo com a história de Miraculous Ladybug. E assim, logo de cara, a gente já tem uma cena que pega muito pesado no coração dos fãs, no coração daquele fã de Miraculous, sabe? E dali em diante é só ladeira abaixo, porque a coisa só vai entrando em muitos mistérios, em muitos segredos, em muitos questionamentos e até mesmo em um gancho gigante pro futuro da série Miraculous no Brasil, tá? Então se prepara, porque nesse vídeo de hoje eu vou destrinchar cada detalhe desse episódio Senhor Agreste. A gente vai analisar tudo, a gente vai explicar os momentos mais importantes e também a gente vai trazer várias conexões que podem ser surreais para o futuro da série Miraculous. Mas aí, cara, ficou curioso? Então faz o seguinte, fica até o fim do vídeo, cola comigo e vambora! Fala galera, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Zé e assim, vamos primeiro resumir e ir comentando ao longo do vídeo sobre o episódio, tá? Porque assim, já comenta aqui também você com a hashtag Miraculous, o que você achou desse episódio Senhor Agreste em si. Achou ele legal? Achou ele mais ou menos? Achou ele meia boca? Comenta aqui que eu quero ver. Então bora lá, porque cara, essa análise tá muito surreal. O episódio ele já começa com um peso um pouquinho emocional, porque ele tem início do ponto em que o Luca ele vai embora de Paris. Nisso a gente vê que ele preferiu prezar as identidades da Ladybug e do Cat Noir ao ficar em Paris e ao correr o risco de ser pego pelo Monark e acabar revelando a identidade dos dois, já que, como eu disse, muitas vezes o Lucas sabe quem é a Ladybug e sabe quem é o Cat Noir. Depois disso a gente tem o famoso pesadelo da Marinette, aonde ela tá fugindo das pessoas e das perguntas e de todo mundo e se depara com o Luca em seu sonho e assim, ela acaba contando pro Luca que o Gabriel Agreste era, na verdade, o Monark. Ela fala sobre o Monark, mas depois ela se arrepende, porque como era um pesadelo, o Luca do nada simplesmente virou o Adrian. E aí já sabem, né? O Adrian simplesmente descobriu a verdade no sonho, ficou acomatizado, e aí ela acorda toda assustada, achando que realmente aquilo ali era verdade, mas na verdade era um pesadelo, né? Mas assim, como sempre, desastrada como sempre, porque ela tem um segredo para poder esconder, que ela não pode contar pro Adrian, o Adrian não pode saber a verdade, mas a Marinette ela fica embolando as palavras, e a Tiki chega a dizer: olha, Marinette, olha, você precisa contar a verdade pro Adrian. Se continuar se embolando, se enrolando nas palavras, assim, cara, você vai acabar contando toda a verdade sem querer. A Tiki meio que dá um sermão na Marinette, sabe? E assim, a Marinette sendo Marinette não tem jeito, ela não vai contar pro Adrian, porque ela sabe, mesmo que ela quer, mas a Natalie também não vai deixar, né? E assim, tem algo curioso nesse episódio, é que o Adrian, ele tá se questionando a todo momento que a Ladybug não contou toda a verdade sobre o Monark, sobre o pai dele de verdade, sabe? E uma das questões que ele mesmo se questiona é que se ele estivesse lá como Cat Noir, ele ia saber toda a verdade. E ele até mesmo pergunta pro Plague, já que o Plague, ele também acaba fugindo da conversa por uma maneira que o Plague, ele também acaba sabendo de algumas coisas. Afinal, tivemos a fusão da Joaninha com o Gato Preto contra o Monark, né? Então o Plague meio que sabe uma parte, né? E o Plague, que também não é tão inocente, no meu ponto de vista, não quer contar pro Adrian, quer prezar a mentira pro Adrian não sofrer, porque ele sabe que ele vai sofrer. Então o Adrian, Natalie e Marinette vão para um outro lugar para ver aquela estátua que seria construída em homenagem ao Gabriel Agreste. E assim, cara, a cada detalhe que era dito sobre o pai do Adrian, cara, cada detalhe que o Theo ia falando ali, o Adrian continuava se perguntando: poxa, será que meu pai realmente foi um herói? Será que ele realmente salvou Paris? Será que meu pai realmente era isso tudo que a Ladybug falou, né? Afinal, ela mentiu? E no meio disso, parece que o loirinho ali, ele tá começando a acordar pra vida, tá começando a querer realmente saber todas as verdades que estão por vir. E claro, né, a cada palavra que a Marinette dava, a Natalie tava ali de olho, tipo assim: olha garota,
Tu se controla, mulher. Tu não vai falar pra ninguém, não. Tu não vai falar nada agora. Afinal de contas, ninguém pode saber também que eu era cúmplice do Monark, né? Porque, querendo ou não, a Natalie também quer o bem do Adrian, mas ela também não quer ser presa, né? Como aquele rumor lá da 7ª temporada dizia. E assim, a Natalie até fala, você sabe que escolhemos uma verdade e vamos mantê-la. Ou você quer que o Adrian descubra que você é a Ladybug e eu era cúmplice do Monark? Né? Ela tá querendo, ó, tirar o dela da reta também, né? E sério, eu nunca tinha visto assim a Natalie tão brava igual eu vi nesse episódio. Claro que a gente já viu outros, mas nesse ela tava um pouquinho diferente. Ela tava diferente, ela tava mais séria, e ela tava mais tensa, como uma boa guardiã de um segredo fica quando a verdade tá nas mãos de uma bomba relógio igual a nossa Marinette do Pen Sheng. E assim, cara, do jeito que a Ladybug e a Marinette, ela podia contar a verdade pro Adrian a qualquer hora. Ela queria fazer isso nesse episódio. Foi a Natalie que não deixou, tá? E nessa deixa, conhecemos a garotinha brasileira, a Irupi, a namorada do Luca. E assim, cara, essa namorada, entre aspas, né? Por ela ser uma falsa namorada, ela não é de fato alguém que tá junto do Luca. Mas assim, vamos ser muito sinceros, porque ainda assim o Luca diz que ele não quer falar a verdade pra Marinette. Tipo assim, ó, a Irupi não é minha namorada, ele não quer falar pra ela. Até porque ele não tem namorada nenhuma. Até porque, quando ele tentou fazer isso, segundo ele, não deu muito certo, né? Agora, rapidinho aqui, vamos só relembrar uma coisa, porque eu fico muito feliz quando eu relembro isso, porque vocês lembram que quando eu trouxe aqui no canal um vídeo falando sobre esse falso namoro do Luca e tudo mais, eu lembro que teve gente que jurou que essa informação do vídeo era falsa, mas olha aí no episódio Sr. Agreste da 6ª temporada de Miraculous Ladybug, olha aí, a informação é 100% real. Só queria deixar essa deixa aqui falada com vocês, vamos continuar porque o vídeo tá bem legal. E sim, nós temos um flashback do Luca dizendo que vai embora de Paris porque ele ainda gosta da Marinette, né? E para um bom entendedor, 2 palavrinhas bastam. Ele não quer ver a sua amada, né, com o Adrian. Ele não quer se sentir diferente, ele não quer se sentir mal. E depois de falar isso com a Marinette, ele usa a segunda chance e muda a história. Porque ele não fala que ele gosta dela, ele fala que ele conheceu uma menina no Brasil e por isso ele vai embora pro Brasil, né? E gente, a coisa mais rara do mundo, vamos ser muito sinceros, é a gente ver o Luca mentindo pra alguém. Então dê valor pra essa segunda chance, né, galera? Porque a coisa mais rara é você ver o Luquinha mentindo, né? E a Marinette, como Cosmobug, vai pro Brasil e pega o Miraculous da Cobra e ativa a segunda chance com aquela sua fusão, porque, mano, que traje lindo é aquele da fusão do Miraculous da Cobra com o Miraculous da Joaninha. Comenta aqui se você também achou bonito, né? E ali ela começa a desabar. Ela fala tudo pro Luca. Ela fala que o Gabriel Agreste, ela fala sobre o Monark, ela fala toda a verdade, que o Gabriel Agreste era o Monark. E sério, a reação do Luca não foi uma das melhores reações, não. Cara, o cara simplesmente ficou furioso, querendo até mesmo pegar o Miraculous da Joaninha, os brincos da Marinette. E assim, depois ela volta a segunda chance. E vamos ser sinceros, galera, a Marinette ali já viu a reação em questão desse segredo, dessa mentira, de 2 pessoas que ela mais gosta. Eu tô falando da Alia, porque o episódio que a Alia descobre a verdade se passa depois desse aqui. Então o Luca meio que descobre primeiro, né? E agora o Luca. Ou seja, a Marinette pode até estar se cobrando mais agora, porque, tipo assim, poxa, se 2 dos melhores amigos dela teve uma reação de furiosos, né, de raiva, de ódio, imagina o Adrian, que é o seu namorado, o cara que ela demorou tanto tempo pra se declarar, tanto tempo pra conquistar, né? Imagina ele ficando revoltado com a Marinette. E após isso, o Adrian não ter aceitado aquela construção da estátua, o Theo, o akumatizado, ele se transforma no Sr. Agreste. Só que aqui, uma coisa a título de curiosidade é que todos nós sabemos que a estátua do Gabriel Agreste foi feita com o derretimento dos anéis Alliance, né? Todo mundo sabe disso, foi dito isso no final da 5ª temporada.
Mas assim, vocês sabem por que o Theo, ele quer fazer uma estátua, outra estátua na verdade, do Gabriel Agreste, muito maior por sinal? Porque essa estátua dos Anéis Alliance foi vandalizada por pessoas de má consciência. E se vocês me entendem bem, são pessoas que provavelmente não gostavam do Gabriel Agreste, ou talvez até mesmo não chegam a acreditar tanto na versão que a Marinette, que a Ladybug contou para todo mundo. Olha eu me embolando aqui, né? Mas assim, vamos continuar, porque vocês acreditam que depois que ele é acomatizado, ele até mesmo chamou o Adrian de filho ingrato. Olha a audácia do cara. E assim, um detalhe importante que vale falar é que enquanto a Layla, ela tá falando ali com o Theo sobre dar poder a ele, sobre tudo que ele pode fazer, ela vai fazendo poses ali de várias estátuas famosas, né, como estátuas do Michelangelo e outras estátuas de outros artistas famosos. Isso é só uma curiosidade mesmo, mas que eu achei bem legal e bem detalhoso, sabe? Depois que ele é acomatizado, o Gabriel Agreste gigante vai atrás do Adrian para poder forçar ele a aceitar a construção da estátua. Olha que espécie de pai que o Theo queria ser, né? Mas assim, o Cat Noir entra em ação e o detalhe legal é que o Cat Noir acerta um cataclismo no braço da estátua. Que como eu cheguei a comentar lá nos vídeos anteriores que eu disse, ele achou que ele tinha machucado. Até lembrar que o acomatizado, ele tá dentro da estátua. E aí, cara, só aumenta muita ação e muita massa de argila voando, muita coisa acontecendo nesse episódio. Essa luta também é muito legal. E o Adrian, então, sem traje, afinal o acomatizado tinha conseguido pegar o Miraculous dele, a Ladybug meio que usa o seu talismã, né, e consegue derrotar o Sr. Agreste. Assim, cara, eu decidi focar um pouquinho mais nessa luta no ponto do Adrian, porque afinal o episódio é mais sobre ele e também nessa parte do Sr. Agreste, mas também tem muito sobre as mentiras que a Marinette contou, né? E agora, pulando pro final, na grande cena pós-créditos, aonde nós vemos a Cosmobug indo falar com o Luca, eu vi que assim, tem gente achando que era uma outra cena, que ela tinha ido de novo no Brasil para poder conversar com o Luca e tal. Mas calma, meus amigos, calma que o tio Z vai explicar tudinho para vocês aqui. Isso foi uma cena em que a Ladybug vai falar com o Luca para poder pegar o Miraculous da cobra e tudo mais. A mesma cena que a gente viu, que ela descobre que o Luca descobre a verdade, fica furioso e tudo mais. Mas essa pós-crédito, nós vimos de um ponto de vista diferente. O ponto de vista da Irupi, sabe? Entendem? Além do mais, nós temos também um gancho muito imenso pro Miraculous Rio e até mesmo para aquele spin-off do Brasil. Afinal, nós vimos que a Irupi, a namorada falsa do Luca, também é uma portadora de um Miraculous da Caixa brasileira. Então sim, meus amigos, essa falsa namorada do Luca é uma portadora do Miraculous do Beija-Flor da Caixa do Brasil. Então em algum momento a gente vai ter mais ganchos para alguma coisa relacionada ao Brasil, sabe? Mais para o final do ano, mais para o final dos episódios, não sei, né? Algo que vai se passar aqui no Brasil além do Miraculous World Rio, né? Mas assim, eu não vou me aprofundar muito nisso aqui sobre Miraculous Brasil, até porque tá vindo um vídeo sobre aonde vai ter uma explicação sobre essa pós-crédito, muitas teorias, então aguardem, porque eu sei que vocês gostam de teorias, né? Mas e aí, vamos pro final? Vamos lá, me diz aqui a sua nota para esse episódio. Cara, me diz o que você achou, me diz qual foi a sua reação, o que você achou de Sr. Agreste, se você dava tudo para esse episódio, se você não dava nada, o episódio prometeu nada e entregou tudo. Deixa aqui nos comentários o que você acha. Mas aí, gostou do vídeo? Cara, se você for novo por aqui, já te convido você a se inscrever aqui no canal. E se você já foi inscrito, o meu muito obrigado de coração, meus amigos. Eu vou ficando por aqui, foi um prazer ter a sua companhia por aqui. Um beijo, eu sou o Z, a gente se vê no próximo vídeo.